A Polícia Civil do Rio de Janeiro descobriu um pacto entre traficantes evangélicos num conjunto de favelas na zona norte do Rio de Janeiro. Esse acordo criminoso envolve a união de várias quadrilhas com a milícia que controla as favelas do Complexo de Israel, em Vigário Geral, Parada de Lucas e Cidade Alta. Um dos principais líderes dessa milícia é o sargento da PM Zaqueu de Jesus Pereira Bueno. Ele é apontado como o assassino de Cláudia Silva Ferreira, mãe de 8 filhos, que foi arrastada por um carro da PM em Madureira, na zona norte do Rio. Em vários estados brasileiros, setores das polícias militares têm protagonizado movimentos que põem em xeque a autoridade dos governadores. Quais são as consequências políticas desse cenário? Isso ameaça a democracia? O professor de História Contemporânea, Francisco Teixeira, fala sobre esses temas em entrevista ao Planeta Azul. Olá, você que acompanha o Planeta Azul. Hoje nós temos como entrevistado o professor Francisco Carlos Teixeira, professor titular de História Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor titular de Teoria Política do CPDA da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e professor emérito da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Professor, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Planeta Azul. É um prazer imenso estar junto e poder participar. E fico muito contente em qualquer iniciativa em São Paulo e lembro muito o tempo em que eu fiz meu pós-doutorado na USP. Né? Mas eu fiz o meu pós-doutorado na USP. Espero que a professora Maria Helena Capelato possa confirmar isso. Certamente vai confirmar. Participa também desta entrevista o diretor de redação do Planeta Azul, Marco Piva. Professor, tem se falado muito dos militares na política ultimamente. Todo dia tem notícia de militares nos jornais, em todos os meios de comunicação. Na sua opinião, é correto falar em militares como se eles fossem uma categoria única, um bloco monolítico, sem divisões? Olha, nós falamos isso quase como um vício, falar em militares como uma categoria monolítica, única, nesse sentido. O próprio começo do governo Bolsonaro mostrou que isso não era a realidade, porque houve a demissão de militares oficiais superiores, inclusive alguns que eram companheiros de Bolsonaro de longa data, como o próprio general Santos Cruz. Então, essa homogeneidade não é clara. Lembro ainda que, em 64, a categoria isolada que mais sofreu cassações, aposentadorias, cassações de direitos políticos, foram os militares, seguidos dos professores. Então, na verdade, militares não é uma categoria fechada. Antes de 64, eram famosos os militares nacionalistas, que compunham um grupo muito coeso dentro das Forças Armadas. Esses militares nacionalistas, por sinal, eles se dividiam, eles próprios, entre nacionalistas conservadores e nacionalistas de esquerda. Então, eles próprios já eram fracionados entre si. Então, falar em militares hoje como uma categoria única não ajuda na análise de forma alguma. Quais são as correntes que o senhor identifica hoje no meio militar? Nós temos que pensar os militares em termos de correntes políticas, mas também em situação funcional e em situação geracional. Então, na verdade, são vetores que cortam a categoria em sentidos não só em relação a dia de, por exemplo, nacionalistas, internacionalistas, mas geracionais, os que estão na reserva, os que estão na ativa, e também aqueles que têm formações diferenciadas, cavalaria, infantaria, e aqueles que são de força, Exército, Marinha e Aeronáutica. Então, isso faz uma análise extremamente complexa e diferenciada. Eu diria, de início, que reserva e ativos são a principal diferenciação. Há na reserva ainda uma diferenciação muito grande, porque alguns desses oficiais, principalmente oficiais
generais da reserva são aqueles que viveram a ditadura militar e têm uma formação e uma conformação política e mental do regime militar. Talvez o maior exemplo seja o general Heleno, Augusto Heleno, que não só viveu a ditadura militar, mas viveu com uma certa militância, né? Foi capitão, ajudante de ordens do general Silvio Frota. Exatamente o que eu ia dizer, ligado ao general Frota, que era um general golpista contra a ditadura do Geisel. Exato, era um dos representantes mais importantes da linha dura, o Silvio Frota, e que tentou barrar o projeto Golbery-Geisel de abertura política, que não é o projeto que vingou da Nova República, né? Era um projeto ainda mais contido, mais limitado que o projeto da Nova República. E hoje esse general Heleno é a figura que aconselha e que está lado a lado com o presidente Bolsonaro. Então, a gente vê aqui uma linha direta entre a corrente dos duros, né, e o atual presidente da República. Então, a partir daí, a gente poderia fazer grandes delimitações. A grande massa dos militares da ativa que entraram em serviço depois da ditadura foram muito atingidos por cursos de modernização, principalmente na área de economia. A gente vê, por exemplo, esse ministro que teve o período mais breve da história dos ministros da educação. Ele foi professor de cursos de dados na Marinha, mas esses cursos são dados no Exército, na Aeronáutica, né, patrocinados pela Fundação Getúlio Vargas, pela Fundação Dom Cabral, pela COPEAD da UFRJ também, e são cursos muito atualizados no pensamento neoliberal, ou até no pensamento ultraliberal, privatista, principalmente. Eles saíram muito imbuídos dessa mentalidade privatista dentro das Forças Armadas. Marco. Professor, o senhor que é um estudioso do tema, inclusive teve uma passagem de muitos anos pelo Ministério da Defesa, nós observamos atualmente que, apesar dessas diferenças internas dentro das Forças Armadas, que o senhor citou, há uma certa preponderância desse pensamento mais conservador no sentido da política, diria até um sentimento que se expressa como anticomunismo, né? Nesse sentido, eu lhe perguntaria, revendo os dados e os investimentos que foram feitos nas Forças Armadas, nos períodos dos governos do PT, especialmente no governo do ex-presidente Lula, se viu um grande investimento e que, na prática, esse investimento hoje ele nem é considerado. É como se aquele governo já tivesse sido, e agora mais ainda, um inimigo das Forças Armadas. Como é que o senhor explica essa contradição? Eu diria que, na verdade, houve um pacto, né, feito durante a transição, no qual se fez um acordo tácito, no qual as forças políticas disseram: bom, a gente vai caminhar em direção à democratização e vocês vão receber como prêmio por permitir a redemocratização a sua completa autonomia corpore, né? Nós não nos metemos na gestão, né, das Forças Armadas, a gestão das Forças Armadas fica inteiramente autonomizada, é com vocês, nós não temos nada a ver com isso, em todos os âmbitos, inclusive nas decisões de organização, nas decisões de formação, inclusive formação educacional, e de formação do oficial, né, superior, e vocês não têm nada a ver no processo de transição. Isso foi o acordo feito para que a transição pudesse se dar.
o que foi um acordo mais ou menos, porque, na verdade, durante todo o governo Sarney, que foi o miolo da transição com o funcionamento da Constituinte, né, o general Leônidas, que era o ministro da Guerra, não havia Ministério da Defesa naquele momento, e o general Ivan de Souza Mendes, que era o ministro-chefe do SNI, que funcionava maravilhosamente durante todo o governo Sarney, eles eram os grandes balizadores da transição naquele momento. O que eu diria é que, na verdade, não houve uma transição militar. A transição militar não aconteceu. O corpo militar se manteve intacto sobre todo esse período. Não tivemos, como forças democráticas, nenhum papel, né, em relação às instituições militares. Mas isso explicaria, então, esse sentimento que acontece, que se expressa por muitos militares de um anticomunismo, de uma postura anti-esquerda, anti-PT? Explicaria porque, na verdade, o que acontece é que, desde a criação das instituições formadoras dos militares, as escolas e academias, se criou a ideia de um inimigo interno, né? Esse inimigo interno ele evoluiu dos anarquistas para os comunistas, dos comunistas para os trabalhistas, dos trabalhistas novamente para os comunistas, e daí foi se atualizando até chegar nos petistas e nos bolivarianos. Você só vai mudando, né, a gestalt, né, desse inimigo interno. Mas o tempo todo, principalmente porque, enfim, nós não temos um inimigo na fronteira, nós não temos um inimigo para ser construído na fronteira, nós criamos um outro conveniente interno e toda a formação desse oficial, todos esses cursos são montados em torno de um outro que é o inimigo interno. Enquanto nós continuarmos a ter um inimigo interno e a noção de um inimigo interno na formação, principalmente nas escolas e nas academias, né, do jovem oficial, nós vamos ter. Se amanhã ou depois o PT se transformar num partido com outra denominação, essa outra denominação será o inimigo interno. Ele é sempre atualizado em direção a esse inimigo interno. Professor, o senhor vê hoje no Brasil a possibilidade de um golpe, ou se não um golpe, uma tutela do presidente por alguma corrente militar neste momento? Veja, a tutela do presidente foi o projeto que permitiu a eleição do Bolsonaro. Eles sempre imaginaram que os partidos políticos de direita não ganhavam as eleições. Isso ficou claro desde 1946, desde a democratização pós-Vargas. Eles tentaram isso a partir de todo o processo de democratização. A UDN cansou-se de perder eleições e passou a bater nas portas dos quartéis como resultado do seu fracasso eleitoral. Construíram aquilo que, na expressão de Carlos Castelo Branco, foi o Estado Novo da UDN, que foi o golpe de 64. Construíram novamente a possibilidade eleitoral e viram que, a partir da Constituição do PT, eles não tinham mais chance, novamente, de ganhar eleições. E agora eles voltam à ideia de que tem que ter uma ferramenta para ganhar eleições. E viram que a única ferramenta disponível era o Bolsonaro. E estavam dispostos a sacrificar-se, né, perante essa figura, né, que se utiliza, né, do calão, do baixo corporal, né, dos recursos mais desprezíveis possíveis para ganhar a eleição. E imaginaram com isso que poderiam dirigir o Bolsonaro, né? Só que Bolsonaro não é dirigível, não é tutelável, né? Eles sempre tiveram, e aqui merece uma observação,
a doutrina que é inerente às Forças Armadas, particularmente ao Exército, a doutrina da tutela. Alguns colegas, o Carlos Fico, de forma muito brilhante, o Carlos Fico é alguém que estudou isso muito bem, né? Falam da origem dessa ideia de tutela na proclamação da República, né? Derrubando o Império. No Império haviam 4 poderes, né? O legislativo, o executivo, o judiciário e o moderador, incorporado pelo imperador. O imperador decaído, o exército que proclama a República se reveste do poder que estava no imperador. Essa é uma grande interpretação para a possibilidade do exército, particularmente o exército, não existia aeronáutica, a marinha era mais ou menos monarquista, então o exército se revestiu desse poder moderador. Mas, perdão eu estar falando assim tão continuamente, mas não, faz muito bem, é uma boa aula. Lógica, mas olhando a documentação e os próprios materiais produzidos pelo Exército, agora, no final do governo Dilma, o Exército publicou internamente uma série de 5 cartilhas para distribuir para os seus comandantes, onde ele fala que, na verdade, o Exército, já desde as batalhas de Guararapes, né, formou a nação. Na concepção do Exército, ele antecede a nação, ele antecede o povo e ele forma, ao vencer os holandeses, a nacionalidade brasileira. Quer dizer, antes de existir Estado Nacional na Grã-Bretanha, na França, na Itália, a unificação da Europa, ele forma a nação brasileira. Então, como ele é anterior ao povo e à nação, e ele forma a nacionalidade ao vencer os holandeses em Guararapes, ele tem a obrigação e o direito de tutelar a nação. Professor, nós estamos observando também um movimento muito intenso das polícias militares em diferentes estados, no sentido de um protagonismo, se não diretamente político, mas com uma forte consequência política. Tivemos episódios muito fortes aqui no estado de São Paulo, tivemos um motim no Ceará. Enfim, as polícias militares, de certa forma, estão aí se mobilizando numa direção até contrária ao Estado Democrático de Direito e aos protocolos daquilo que é a observância da segurança pública e do respeito aos cidadãos. Como é que o senhor vê o papel atual das polícias militares no Brasil em função desse discurso mais militarista, mais agressivo que vem da presidência da República? Você tem razão, e eu juntaria isso o Corpo de Bombeiro, né, as guardas penitenciárias, né, que a gente nunca presta atenção, mas são guardas armadas, são tropas, e uma imensa tropa de vigilantes, né, guardas privadas, que são enormes no Brasil e que são absolutamente conquistadas pelo bolsonarismo, né, no Brasil. Aqui eu teria uma atenção, e acho que, de fato, nós temos que ter uma atenção enorme, porque essas polícias militares, guardas penitenciárias, corpo de bombeiro, né, e essas guardas privadas não têm a formação, não têm a disciplina e não têm o comando que as Forças Armadas têm. É notório, por exemplo, que aqui no Rio de Janeiro o governador não controla a PM. Né? Eu acredito, talvez exceto em São Paulo e talvez no Rio Grande do Sul, mas São Paulo talvez seja a grande exceção, que nenhum governador no Brasil controle a sua PM. Né? Eu tenho sérias dúvidas que os governadores possam eficazmente controlar as PMs no Brasil. Né? Em caso de
algum agravamento da situação política, econômica, social, que os governadores tenham eficaz controle sobre as PMs. Eu digo mesmo para guardas penitenciárias e corpo de bombeiro. Nesse sentido, havendo uma crise em grave escala, né, essas sim seriam tropas que poderiam causar motins no modelo que a gente viu no Ceará, aquele modelo que apareceu no Ceará e que, então, o governo federal custou muito a reagir, custou enormemente a reagir, né? O senhor Moro, na ocasião, para colocar a Polícia Federal, para conseguir tropas para o Ceará. Lembra-se que o Ceará é um governo do PT, foi quase no limite, né, das cidades serem saqueadas, etc. Né? Isso se assemelha largamente ao que aconteceu na Bolívia e que nós hoje chamamos de a via boliviana do golpe. Né? O golpe não seria mais um golpe como aqueles dos anos 60 na América Latina, com carros de combate, com tropas do Exército, da Marinha, da Aeronáutica na rua, mas seria um golpe feito por milícias, por forças, aspas, da ordem e com paramilitares particulares na rua. Isso é o cenário preocupante. Professor, até de maneira cômica, todas as teorias da conspiração aqui no Brasil acabam se tornando verdadeiras depois de alguns anos, quando cai o segredo de Estado nos documentos nos Estados Unidos. Vide o golpe de 64, entre outras questões. Qual é o papel dos Estados Unidos hoje nas forças, a influência dos Estados Unidos, como é que se dá essa aliança e o papel dos Estados Unidos na política brasileira? Tem duas coisas importantes. Eu vou começar pelo simples. Primeiro, que a gente está sabendo a cada dia mais e mais. Né? Quer dizer, os Estados Unidos industriaram a Operação Lava Jato. Né? Isso está cada vez mais claro e mais documentado. A Operação Lava Jato é de extrema popularidade nas Forças Armadas. E até pouco tempo, Moro era o grande herói das Forças Armadas. O general Vilas Boas tinha uma admiração incontida pelo juiz Sérgio Moro. Com tudo que se passou nos últimos dias e semanas em torno do Moro, isso tem mudado e dividiu, e é um elemento de divisão dentro das Forças Armadas. Quem permanece pró-Moro e quem abandona Moro nesse sentido. Esse é um dado importante e tem a ver muito a pertença de classe, né, dos oficiais das Forças Armadas. Quanto mais as origens classe média, mais moristas eles são e permanecem. Né? Esse é um elemento, então, que tem uma influência indireta via Estados Unidos, via Lava Jato. O mais complexo e o mais orgânico é o fato de que as organizações militares elas aprofundaram, e isso desde o governo Lula, né, os contatos diretos com os congêneres americanos. Então, a quantidade de cursos que são feitos nos Estados Unidos é muito grande. A ida de oficiais, e não é por pouco tempo, é um ano, né, para fazer cursos nos fortes, né, ou seja, nas entidades americanas, permanecer nos Estados Unidos. Agora se mandou uma companhia inteira para os Estados Unidos. Né? Então, essa troca, e se recebe muitos oficiais também aqui. Né? Então, há uma troca permanente. Os manuais, se trocam muito manuais, se vê muita coisa nesse sentido. A presença americana, tanto em termos de doutrina quanto em termos de formação, é muito grande. Poderia se imaginar, por exemplo, com a compra de equipamento que a gente faz na França, que isso fosse mediado por essa compra, mas não é verdade. Né? Se tem oficiais na França, se tem oficiais na Grã-Bretanha, se tem oficiais na Itália, mas não em termos de formação e de doutrina. Professor,
O senhor citou que, no passado, haviam as alas nacionalistas, sendo uma de esquerda, outra mais conservadora, porém ambas nacionalistas. O tema da soberania nacional sempre foi uma bandeira que apareceu ao longo da história das Forças Armadas brasileiras. Só que essa bandeira da soberania, pelo menos nos últimos anos, e principalmente no atual governo, parece que se transformou em uma coisa do passado, a ponto de haver um alinhamento muito mais automático aos Estados Unidos, abrindo mão de uma relação mais multilateral e até mesmo regionalizada, como foi o caso de governos anteriores, onde se constituíram a Unasul, o Conselho de Defesa da América Latina. Como é que o senhor observa essa movimentação das Forças Armadas, ou pelo menos de representantes das Forças Armadas que estão no governo, dentro desse alinhamento mais automático e que, de certa forma, abre mão daquela soberania que sempre foi defendida no passado? O problema central é a gente definir o que é soberania e o que é patriotismo, né? Quer dizer, o meu amigo, colega, Manuel Domingos, ele tem discutido muito isso. Porque se a gente não tem clareza do que é, quer dizer, a gente tem clareza, né? O problema é o consenso em torno da noção de patriotismo e de soberania, né? Quando você passa anos, né, e anos com garotos desde 12, 13 anos, ensinando que patriotismo tem muito a ver com a bandeira, com o hino, com o uniforme, etc., e nada tem a ver com a condição social do povo, né? Você faz um deslocamento, né, de patriotismo para um patriotismo retórico, um patriotismo puramente declamatório, simbólico, e não um patriotismo, por exemplo, da condição em que vive o povo. Né? Então, realmente você altera profundamente a noção do que é patriotismo. Né? Quando você diz que a gente está dando dinheiro para Cuba, dando dinheiro para a Venezuela, que está se roubando o dinheiro do povo para dar para bolivarianos, você provoca uma revolta, né, nessas pessoas, porque você diz que você está roubando o povo brasileiro para jogar o dinheiro para outro povo. E isso causa uma revolta patriótica. Né? Então, você não tem uma noção clara do que é patriotismo. Você não está esclarecendo o que é patriotismo. Toda vez que você discute com militares, e eu discuti claramente isso, eles dizem, então patriotismo é construir o metrô de Caracas e o porto de Mariel, enquanto a gente está passando fome? Né? Quer dizer, eles têm os argumentos deles em relação ao que é patriotismo. A gente tem, na verdade, que rediscutir isso, principalmente, e destruir essa opacidade que foi criada em relação a questões como o Porto de Mariel. Né? Quer dizer, o que aconteceu, quais são as realidades em relação a isso, ao BNDES, a empréstimos, a Odebrecht, a geração de emprego, coisas parecidas aí. Então, na verdade, o que a gente precisa, e muito rapidamente, é discutir o que é patriotismo. Né? Isso é que não está discutido. Professor, a gente tem visto na sociedade brasileira crescerem as manifestações contra a China. O vírus chinês, o chinês que compra tudo, uma certa antipatia construída, uma antipatia aos chineses. Isso tem a ver, na sua opinião, com o alinhamento do Brasil aos Estados Unidos numa guerra fria hoje, Estados Unidos-China? Isso também é patriotismo. Isso é o patriotismo deles. Né? Quer dizer, na verdade, eles têm um diagnóstico, que é um diagnóstico comprado nos Estados Unidos, mandado para os Estados Unidos, por isso teve censura lá naquela horrenda reunião
ministerial do dia 22 de abril, né, em que ele diz que recebeu informes dos Estados Unidos sobre a China, né, e eles acreditam, na verdade, que a gente não está comerciando com a China, a gente está permitindo que a China compre o Brasil, compre a soberania do Brasil. Então, há uma visão de mundo nisso, né, uma visão de mundo que está intracorpore, né, que está ali, que não se permite a discussão, não se permite o acesso, não se permite a contradição. Né? Ela é fechada, monolítica, vem direto dos Estados Unidos e a gente compra a visão de mundo dos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos estão travando uma tremenda guerra pela hegemonia mundial. E nós nos colocamos dentro dessa guerra do lado de uma das potências. Em vez de procurarmos uma posição que nos dê autonomia nesse conflito e que busque qual o interesse nacional, é do interesse nacional brasileiro ficar do lado dos Estados Unidos, é do interesse nacional brasileiro ficar do lado da China, ou é do interesse brasileiro em ter uma posição autônoma nesse conflito? Isso não é discutido dessa forma. Várias vezes eu procurei discutir isso, valorizar a autonomia brasileira numa disputa internacional desse tamanho, né? Mas isso não é dado. O que é dado é que a gente não consegue ter lado e que a gente tem que estar do lado dos Estados Unidos, que é o lado naturalmente vencedor dessa disputa. Há indícios muito fortes, dados por vários cientistas de várias áreas, de que nós teremos um império chinês, se as coisas correrem como estão correndo. No futuro, todos os impérios sobem, dominam e decaem. Sobem, dominam e decaem. Isso é histórico, é inexorável. Neste momento, os Estados Unidos têm uma supremacia militar, um poder de destruição muito maior que o da China. Muito maior que o da China. Os Estados Unidos, com esse poder de destruição, com essa vantagem militar, vão deixar a China continuar nesse caminho de ser o próximo império? A China tem um arsenal estratégico que é menos de em torno de 1/5 do poderio americano, né? Você tem toda a razão, o famoso título do Alain Périfitte, Tout l'empire périra, né? Todos os impérios perecerão, né? A China, ela tem um teto ainda muito baixo, ela pode crescer muito, 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 e ela tem condições disso. A China, entretanto, é um país da ordem. Ele precisa da ordem para continuar crescendo, né? Os Estados Unidos, e Trump tem isso como a sua principal doutrina, eles perceberam que ou eles detêm a China agora, e agora são os próximos 15 anos, ou então isso não vai ser mais detido. Não terão mais condições para deter, né? São os próximos 15 anos, desde agora, ou não vão ter como deter mais. Nenhum dos dois países, China ou Estados Unidos, são loucos para ir a uma guerra nuclear. Por sinal, guerra nuclear está fora de moda. Agora, o novo patamar, né, das armas são armas hipersônicas, né? São armas de até 10 vezes a velocidade do som. Então, quando um míssil balístico for disparado, uma arma supersônica já vai abatê-lo, né, quando ele estiver fazendo a parábola dele em órbita. Essa guerra é uma guerra que pode ser travada no espaço do Pacífico, sem tocar a mainland da China ou dos Estados Unidos, mas pode impor uma humilhação brutal aos chineses, né? E é isso, talvez, que os Estados Unidos procurem, né? É isso, talvez, que esteja forçando. Por outro lado, os Estados Unidos têm uma experiência muito boa de forçar os países a retirarem recursos do crescimento econômico e do bem-estar social para uma corrida armamentista. A corrida armamentista americana está dentro do complexo industrial militar que gera lucros para os Estados Unidos. Para países como foi a União Soviética ou como é a China, é uma sangria. É uma sangria. A China estava com um plano econômico ligado à moradia, alimentação, eletrificação do campo, né, transporte, né, e
principalmente comunicação nas regiões periféricas, Tibete, né, Xinjiang, né? Ela está sendo obrigada a desfazer esse plano para trazer para a área de armamentos. Essa é uma postura, né, desafiante dos Estados Unidos. A China não queria isso, ela não queria isso. Então, na verdade, aqui é um desafio muito grande, né, que está sendo imposto à China pelo governo Trump. Nós já estamos conversando há bastante tempo aqui. Eu quero muito agradecer a sua participação, essa aula que o senhor nos deu. Muito obrigado pela participação. Eu é que agradeço a chance de estar aqui com vocês. Fico muito contente. Foi muito boa a sua conversa, a sua aula, como eu disse. Muito obrigado. O Planeta Azul agradece. Nós conversamos hoje com o professor Francisco Carlos Teixeira, que é professor titular de História Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor titular de Teoria Política do CPDA, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e também professor emérito da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Mais uma vez, muito obrigado, professor.